Gênesis capítulo 10, aqui vemos o repovoamento da terra. O autor menciona o repovoamento da terra no versículo 19 do capítulo anterior, mas agora mostra como a comunidade humana, constituída dos descendentes de Jafé, Cã e Sem, organizou-se de modo a encher a terra, conforme ordenado por Deus. A genealogia relaciona primeiramente os jafetitas, seguidos dos camitas e por fim dos semitas. Essa disposição não reflete sua ordem quanto à idade, pois vemos no versículo 24 do capítulo 9 que Cã era o irmão mais novo e, ao que parece, Jafé era o mais velho. A ordem esperada seria então Jafé, Sem, Cã, mas o texto se refere aos irmãos Sem, Cã e Jafé. Por esta ordem incomum que vemos nesse primeiro versículo, é provável que Sem seja mencionado primeiro, porque foi ele que descendeu o povo escolhido, mas porque Jafé apareceu por último. Talvez porque em qualquer lista os elementos destacados sejam aqueles que aparecem no início ou no fim, dependendo da intenção do autor. Ser a linhagem escolhida ou ser o mais velho são qualificações apropriadas para a posição inicial ou final. Se o enfoque é sobre a idade, Jafé deveria aparecer primeiro. No enfoque sobre a linhagem escolhida, o primeiro seria Sem. Uma vez que Cã não é nem o mais velho, nem a linhagem escolhida, aparece sempre em segundo lugar. Ao tratar de cada grupo, o autor se refere às suas famílias. Família, neste caso, tem um sentido amplo de clã, abrangendo unidades familiares ligadas por laços de sangue e apoio mútuo. O objetivo do clã é oferecer conforto e estabilidade para os filhos, educá-los e instruí-los no temor do Senhor. No entanto, o clã pode ter uma influência negativa e prejudicar seus membros em vez de instruí-los nos caminhos de Deus, ao isolá-los da comunidade mais ampla, no caso a nação, e incentivá-los a considerar-se superior a todo o resto, em vez de promover a disposição de servir aos outros. O clã pode se tornar um instrumento de perversidade e domínio ditatorial. Nesses versículos, as famílias ou clãs são associados às nações, ou seja, à reunião de clãs de determinado país. A qualidade das nações depende do valor de seus clãs e dos homens e das mulheres que os constituem. Os clãs também são associados a territórios, ou seja, um pedaço de terra ou região geográfica específica. A Bíblia reconhece que as pessoas precisam sentir-se ligadas a determinado local, tornar-se proprietária de um pedaço de terra da qual elas possam cuidar, respeitando ao mesmo tempo seus semelhantes. Por isso, depois dos acontecimentos de Babel, os clãs também são associados às línguas. Nessa genealogia, cada grupo é apresentado como uma unidade independente e não há nenhuma evidência de que um grupo seja superior ao outro, exceto pelo fato de que Deus usaria a linhagem de Sem para trazer a salvação. No entanto, o Senhor não concedeu inteligência ou conhecimento científico para um grupo em detrimento aos outros. Cada grupo é responsável diante do Criador pela forma como usa as dádivas recebidas dele e como se relaciona com as mulheres e homens criados à sua imagem. Cada um prestará contas a ele das aptidões e atividades que escolheu ou deixou de escolher para desenvolver. Pois Deus julgará todos os nossos atos aqui na terra. Está registrado em Lucas, capítulo 12, de 41 a 48. A linhagem de Jafé é relacionada até a terceira geração, até os seus netos. O autor faz aqui
uma declaração geral de que estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Vemos no versículo 5, e conforme também lá 1 Crônicas, capítulo 1, de 3 a 7. Estudos que procuram relacionar os nomes dos filhos e netos de Jafé com dados históricos posteriormente sugerem que talvez ele seja o antepassado dos povos indo-europeus. A linhagem de Cã é relacionada à quarta geração, seus bisnetos. De acordo com a declaração geral desta passagem, são estes os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras e em suas nações. Costuma-se associar os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã, associados aos etíopes, os egípcios, os líbios e cananeus, respectivamente. 3 descendentes de Cã recebem atenção especial. De acordo com o texto, Nimrod é o filho de Cuxi, filho de Cã, versículo 8. No entanto, seu nome não aparece na lista dos filhos de Cuxi, no versículo 7. Ao que parece, neste caso, o verbo gerar não define Cuxi como seu pai, mas sim como seu antepassado. Nimrod é descrito como um valente caçador diante do Senhor, uma expressão que se tornou um ditado conhecido. O autor também observa que Nimrod, supostamente seus descendentes, construiu um reino poderoso que começou em Babel, posteriormente o reino da Babilônia, e estendeu mais tarde até a Síria. Nimrod é destacado pois foi em Babel que se iniciou a construção daquela torre. Vários séculos depois, a Síria e a Babilônia desempenharam papéis importantes na história de Israel. Mizraim é mencionado porque gerou a Casluim, de onde saíram os filisteus, um povo que também foi importante na história de Israel, como está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 4, de 1 a 11, capítulo 5, versículo 7, versículo 14, né? E Canaã tornou-se o antepassado das tribos relacionadas em versículo 15 a 18. O território ocupado por elas é a mesma terra prometida posteriormente a Abraão e a seus descendentes. É possível que, com este detalhe e a referência anterior à maldição, o autor esteja preparando os leitores para o que virá depois, a saber, a destruição dos cananeus e a apropriação, da sua terra. Os descendentes de Sem são relacionados até às 6ª gerações, seus pentanetos. Aqui a declaração geral é de que são estes entre os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em nações. O número maior de gerações abrangidas reflete o interesse do autor. Para ele, a linguagem de Sem é a mais importante e será acompanhada até o relato da Torre de Babel. No início da genealogia, diz-se que Sem foi pai de todos os filhos de Éber, apesar de Éber ser mencionado na genealogia, no versículo 24, é possível que tenha sido destacado pelo fato de algumas pessoas costumarem explicar a designação hebreu, a expressão hebreu, título, como sendo proveniente de Éber. Como outras genealogias bíblicas, esta relação dos descendentes de Sem não é abrangente e não menciona cada um dos antepassados. Assim,
Em Lucas capítulo 3, de 35 a 36, vemos um antepassado chamado Cainã, entre Asfaxade e Salá, enquanto aqui se diz Arfaxade gerou a Salá. Vemos no versículo 24. Ao interpretar essa diferença, precisamos ter em mente que no hebraico o verbo gerar não é usado apenas para o pai, mas também para o avô e outros antepassados. Peleg, filho de Eber, também é destacado, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Provavelmente uma referência à divisão ocorrida depois da Torre de Babel. E sobre a Torre de Babel veremos no próximo capítulo.